E aí, bora mergulhar hoje num assunto fascinante, a acondroplasia. É uma condição que vai muito além de um simples termo médico, sabe? É uma história incrível, escrita bem no nosso código genético e que nos mostra como o corpo se desenvolve a partir de uma única e pequena alteração. Vamos lá? Olha só o nosso mapa para hoje, bem direto ao ponto. A gente começa com o básico, depois vai fundo na causa genética, vê como isso se manifesta no corpo, entende os desafios clínicos e, para fechar, a gente fala sobre as estratégias de cuidado para a vida toda. Beleza, então vamos começar do começo, né? Afinal, o que é exatamente a acondroplasia? Bom, ela é a forma mais comum de displasia óssea que causa o que chamamos de baixa estatura desproporcional. E para a gente ter uma ideia, ela acontece em mais ou menos 1 a cada 15 mil nascimentos. Pode não parecer muito, mas isso faz dela a forma mais conhecida de nanismo. A definição formal pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a ideia central é até que bem simples, viu? O ponto todo está na tal da ossificação endocondral. Imagina que os nossos ossos longos, tipo os dos braços e pernas, crescem a partir de um molde de cartilagem que, aos poucos, vira osso. Na acondroplasia, esse processo de conversão dá uma freada, e é por isso que afeta principalmente o crescimento dos membros. Agora, vamos para a parte da genética, que é onde tudo começa. A gente pode pensar na causa raiz como um interruptor que ficou travado na posição ligado, sabe? E isso acaba gerando um efeito dominó em todo o desenvolvimento dos ossos. E aqui tem um ponto que, olha, surpreende muita gente. Em 80 a 90% dos casos, a mutação é totalmente nova, espontânea. Isso quer dizer que a criança nasce com a acondroplasia sem nenhum histórico na família. A condição é dominante, então uma única cópia do gene alterado já é o suficiente para ela se manifestar. E como que isso funciona lá no nível celular? É o seguinte, acontece uma mutação num gene chamado FGR3. Essa mutação faz com que o receptor dele fique, digamos, hiperativo. Pensa nesse receptor como se fosse um freio para o crescimento dos ossos. Com a mutação, esse freio fica acionado o tempo todo, inibindo as células de cartilagem que deveriam virar osso. O resultado? Ossos mais curtos. Pois é, essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Essa analogia do freio permanentemente pressionado é o jeito mais claro de visualizar o que está acontecendo. É um sinal de pare que simplesmente não desliga, afetando justamente as áreas de crescimento mais ativo. Incrível, né? Como uma coisinha tão pequena lá no gene pode ter um efeito tão grande. Agora vamos ver como essa alteração microscópica se traduz no projeto do corpo, nas características que a gente consegue ver. Então, o que a gente observa? A cabeça geralmente é um pouco maior, com a testa mais proeminente. Na coluna, a gente nota umas curvaturas bem acentuadas. Já nos membros, o encurtamento é do tipo rizomélico. Que nome, né? Mas isso só quer dizer que afeta mais a parte de cima dos braços e das pernas, o húmero e o fêmur. Outra característica clássica é a mão intridente, em que os dedos são curtinhos e o anelar e o médio se separam, formando um desenho que lembra um tridente. Uma coisa super importante de pontuar é sobre os marcos de desenvolvimento motor. Eles podem demorar um pouquinho mais para acontecer. E olha, isso não tem nada a ver com capacidade intelectual, tá? Acontece por causa de fatores como a hipotonia, que é um tônus muscular mais baixo, e as proporções do corpo, que são diferentes. E se a gente for olhar um raio-x, aí as pistas ficam ainda mais nítidas. É fascinante. Os ossos longos, eles são mais curtinhos e as pontas deles, as metáfises, são mais largas. E a pelve? A pelve tem uma aparência super característica, que os médicos até descrevem de um jeito poético, formato de taça de champanhe. A coluna também mostra sinais bem específicos, e talvez o mais importante deles seja um estreitamento progressivo do canal da medula, lá na região lombar. Essa falta de espaço é uma característica-chave e, como a gente vai ver, pode levar a complicações no futuro. Ok, já entendemos como a acondroplasia se manifesta. Agora, vamos para a parte mais prática, como é feito o diagnóstico e como se lida com as questões de saúde que podem aparecer ao longo da vida. E faz todo sentido, né? As complicações mais comuns vêm direto daquela anatomia que a gente acabou de ver. O canal espinhal mais estreito pode comprimir os nervos, as características do rosto podem levar à apneia do sono e as infecções de ouvido são bem frequentes por causa da anatomia ali do meio da face. O caminho do diagnóstico é bem estabelecido. Muitas vezes, os primeiros sinais, como o encurtamento dos fêmures, já dão as caras lá no ultrassom pré-natal.
Depois que o bebê nasce, o exame clínico já é muito claro. E para bater o martelo, vem o teste genético, que confirma de vez a mutação no gene FGR3. E tudo isso nos traz para a nossa última parte, que é sobre o cuidado. O foco aqui não é uma cura, mas sim um acompanhamento proativo e colaborativo para a vida toda, sempre buscando garantir a melhor qualidade de vida possível. Exato. A palavra-chave aqui é manejo. Não se trata de curar, mas de ter uma estratégia contínua para a vida toda, para antecipar problemas, lidar com os sintomas e, claro, permitir que a pessoa tenha uma vida plena e funcional. E esse manejo é um trabalho de equipe, sabe? Envolve um time com vários especialistas, como ortopedistas, geneticistas, fisioterapeutas. O controle de peso, por exemplo, é super importante para aliviar o estresse nas articulações. Cirurgias podem ser necessárias para corrigir deformidades ou descomprimir a medula. E mais recentemente a gente viu uma revolução com tratamentos como o Vosoritide. É um medicamento que atua lá na causa genética para ajudar no crescimento ósseo. Um avanço gigantesco, sem dúvida. E para deixar tudo isso bem amarradinho na cabeça, é legal comparar com a hipocondroplasia. É como se fosse uma prima da acondroplasia. A mutação é no mesmo gene, só que em outro lugar. O resultado? Uma forma mais branda, com características menos acentuadas e uma estatura final geralmente maior. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar junto. Conforme a ciência avança e surgem tratamentos como o Vosoride, que vão direto na causa genética, a gente entra numa era completamente nova. A grande questão é, como será que isso vai transformar não só o tratamento, mas a nossa própria maneira de entender o potencial humano diante de uma condição genética? Fica aí a reflexão.